Oi, amigos! Como vocês estão? Preparados para mais um vídeo? Hoje a gente vai falar sobre organização do nosso dia e eu vou dar uma atenção especial, porque tiveram muitos pedidos relacionados a isso, às donas de casa. Então eu vou contar para vocês como é que funciona o meu dia, especificamente em relação às dicas práticas para as donas de casa para facilitar o dia a dia, de deixar a casa o mais organizadinha possível e também atender as demais áreas da nossa vida, tentar equilibrar um pouco aí, não sei se existe esse equilíbrio, vamos falar sobre isso, certo? Então, pra gente começar, eu vou pedir para você se inscrever, estamos rumo a 100 inscritos, então eu peço para que você me ajude nesse início, aperte o sininho e vamos lá. Bom, primeira ideia que eu preciso trazer aqui é sobre prioridades. Tem um vídeo muito legal lá no meu IGTV que eu falo que a gente sempre vai ter, em determinados períodos da nossa vida, uma prioridade diferente. Então, hoje, a minha prioridade é a minha carreira. E é por isso que eu coloco mais tempo, quantitativo mesmo, mais esforço e eu pago um preço para que a minha carreira se desenvolva. Certo? Então, de 100% do meu dia, talvez 40%, 50% desse dia esteja focado em melhorar, avançar, crescer dentro da minha carreira profissionalmente. E aí tem várias coisas que eu faço relacionado a isso. Talvez hoje você é mãe e como mãe a sua prioridade é o seu filho, o seu período de vida, talvez ele é muito novinho ainda. Então, nesse período, a sua prioridade é o seu filho. Quantitativamente, você precisa dar mais atenção ao seu filho. Talvez você está tentando emagrecer, isso é importante para você nesse momento, então você está colocando o seu tempo e seu esforço em preparar suas refeições, em fazer mais tempo de exercício físico, enfim. O que eu quero dizer é que cada um tem a sua prioridade de acordo com o seu período de vida. E se você não sabe qual é a sua prioridade, eu posso fazer um vídeo sobre isso, deixa aqui para mim se vocês têm interesse nesse vídeo de como encontrar a nossa prioridade, mas se você não sabe, eu acho importante a gente saber, porque esse é o primeiro passo. A gente precisa entender que existem áreas da nossa vida, então a gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida do nosso corpo, né? Dando a ele um alimento bacana, fazendo exercícios físicos, a gente cuida da nossa mente, a gente cuida do nosso espírito, tendo fé e estimulando isso, mas de 100% do nosso dia, eu não consigo equilibrar, então, um pouquinho, 25% para uma coisa, 25% para outra e para outra e para outra. Eu não consigo colocar, assim, um pouquinho do meu esforço de forma equilibrada em cada uma dessas coisas. Por quê? Porque eu vou ter uma prioridade, é justamente isso que eu quero chegar aqui com vocês. Eu vou ter uma prioridade e eu preciso atender ela de uma forma mais contributiva durante o meu dia. E quantitativa no sentido de colocar mais tempo, certo? Então, vou passar por essa fase, se vocês quiserem a gente pode falar mais sobre essa história de prioridade, mas como eu quero que vocês entendam no meu dia a dia como é que eu deixo as atividades de dona de casa mais práticas, eu vou passar para o meu exemplo mesmo, tá? Eu vou contar para vocês como é que eu deixo o meu dia mais prático com relação às atividades de dona de casa, ok? E para isso, eu preciso que, primeiramente, a gente tenha bem claro o que vai fazer em relação à nossa casa, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer em relação à minha casa, em relação ao meu trabalho, aos meus estudos, ao meu relacionamento. Eu quero melhorar meu relacionamento, mas eu não sei alguma atividade específica que eu posso fazer para realmente chegar no meu objetivo, melhorar o meu relacionamento. E para isso a gente precisa parar um pouco e colocar uma listinha mesmo. O que eu tenho para fazer durante o meu dia em relação a cada uma dessas áreas? O que eu tenho para fazer durante a minha semana em relação a cada uma dessas áreas? Se a gente tá só na nossa cabeça pensando, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, acontece que a gente gera mais ansiedade do que ação. Então, muito cuidado para parar e analisar. Bom, em relação à minha casa, eu tenho que passar aspirador pelo menos dia sim, dia não. Eu tenho que passar o pano pelo menos uma vez na semana ou 3 vezes na semana. Eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que lavar roupa X vezes na semana. O que você tem que fazer? Eu preciso que você tenha isso muito claro. Da mesma forma, em relação às outras áreas da sua vida. Eu quero cuidar do meu corpo, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma academia? Vai funcionar? Que horas que eu vou fazer? Tudo isso precisa
ter sentido para você de verdade, para que você coloque em prática, certo? Então vamos lá, eu vou dar o exemplo do meu dia e vocês se organizam aí conforme fizer sentido para vocês, dentro do dia de vocês, dentro da prioridade de vocês. Eu comecei falando de prioridade para que a gente fizesse esse cuidado. Preste atenção que primeiro a gente tem a gente precisa partir de um princípio que existe uma prioridade e que ela é diferente para cada um de nós e precisa ser atendida de uma forma em que não vai existir equilíbrio e tá tudo bem, certo? Tem que curtir, gente, tem que curtir. Agora a gente pode ir para a organização do nosso dia. Eu falo que a gente tem 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. Dentro desses 3 turnos, eu divido cada um deles em 2. Então fica ali 6 períodos do meu dia que mais ou menos eu consigo atender as áreas diferentes que existem na minha vida. Mari, por que você não faz mais picado? Eu entendi, lendo o livro Trabalhe 4 horas por semana, que a cada troca de atividade, a gente perde um tempo de preparação. Por isso, fazer as coisas muito picadas durante o dia, lógico que tem coisas que vão necessariamente precisar ser picadas, mas fazer as coisas muito picadas você vai perdendo tempo de preparação. Então, muito cuidado com isso. Eu gosto de separar meu dia em 6. No início da manhã, eu faço então o milagre da manhã. Eu cuido de mim, eu olho para mim, eu cuido do corpo, da alma e do espírito inicialmente. Beleza. Depois desse período, eu vou fazer as coisas que eu chamo de práticas, coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, que faz parte do seu dia a dia e precisam entrar na sua programação aí, porque se você não colocar tempo para isso, colocar tempo para ir tomar banho, fazer xixi, enfim, você realmente não vai conseguir nunca estabelecer um dia realista, né, que é o mais importante. Então, depois que eu termino essa parte, esse período que é para mim, eu começo a olhar para as coisas da casa. Então, de manhã, assim que eu tô preparando o meu café da manhã, eu já organizo, dou um jeitinho no almoço, dou um jeitinho na casa, faço a cama. Antes de ir pra academia, isso é bem legal. Eu tenho alguns certos períodos aí que, por exemplo, eu tenho que esperar o Ber terminar de se arrumar, que eu tenho que dar o tempo de abrir a academia, alguma coisa nesse sentido. Então, eu já vou adiantando. Antes de ir pra academia, então, geralmente, eu faço a cama, já deixo a cama arrumadinha. Antes de ir pra academia também, eu coloco a roupa pra lavar. Eu lavo roupa 3 vezes na semana, geralmente vou alternando os dias assim, né? Eu faço a primeira lavada de roupa mesmo, de roupa dia a dia. A segunda geralmente é de roupa de cama, de banho, que eu tiro ou na faxina ou na terça-feira. Então, segunda-feira, roupa normal. Quarta-feira eu faço as roupas de cama, lavo as roupas de cama. E sexta-feira eu lavo mais roupa normal, porque tem bastante, né? E aí, o importante é que eu tenha bem claro o que eu preciso fazer. A gente tem esses processos em mente para não ficar gerando ansiedade, certo? Então, eu antes de ir para a academia, eu já coloco para lavar, porque daí eu sei que eu vou chegar, já vai estar mais ou menos, vou tomar meu banho e tal, já vai estar mais ou menos pronto, a máquina vai ter acabado, feito o serviço dela. Eu vou tirar, já vou pendurar no varal e vou conseguir viver o meu dia tranquilamente. Então, pós café da manhã ou durante o café da manhã, eu já organizo o almoço, já penduro roupa e já vou conseguir focar total e completamente no meu dia. Então, eu começo ali o meu período da manhã, eu começo a estudar, eu começo a trabalhar, certo? Perto do almoço, eu tiro ali uma meia horinha para fazer o almoço. Mari, como é que você consegue fazer o almoço em meia hora? Vamos lá, dicas práticas. Primeiro, eu tenho sempre uma compotazinha de alho, cebola, chimichurri, alho, cebola, chimichurri, sal e azeite. Então eu tenho essa compotazinha já pronta, é bastante, tá? Um potinho desse tamanho assim. Vou até colocar uma fotinha aqui pra vocês. Nesse potinho, eu já organizo eu já facilito o meu dia a dia assim em 100%, porque é muito mais fácil, você já tem o tempero pronto, não tem que ficar picando nada, né? Então eu consigo fazer o almoço em meia horinha. Aí a carne, se eu ainda não fiz essa carne, ela tá já temperada, eu só boto no fogo, vai rapidinho, tá? Tem dias que eu vou no açougue, faço isso de 15 em 15 dias. Eu vou no açougue,
compro as carnes e aí eu já deixo o frango desfiado, faço tudo de uma vez só. Pego, tipo assim, umas 2 horas seguidas, numa quinta-feira, geralmente é quinta-feira, coloco o frango na panela de pressão, faço aquele esquema do desfiado, porque o frango desfiado é uma mão na roda durante o dia da semana. Faço também carne moída ou carne picadinha, tipo estrogonofe, ou frango picadinho tipo estrogonofe, já faço, aí eu tiro para congelar um pouco sem molho, o outro pouco com molho, então faço essas metades, vou mostrar depois na prática para vocês, tá? Então, dessa forma, eu consigo agilizar o meu almoço. Às vezes tem carne pronta, às vezes as carnes que eu deixo para fazer na hora são aquelas mais rápidas mesmo, que é só dar uma fritadinha ou talvez colocar no forno e agiliza o meu dia a dia. O arroz e o feijão, a gente come ainda arroz e feijão e a gente gosta muito. Então, o feijão eu geralmente faço para semana e congelo. Essas carnes do açougue também eu congelo, obviamente, dura umas 2 semanas. O arroz eu faço dia sim, dia não, às vezes dura 3 dias. A gente não come muito arroz, muito feijão. É mais para acompanhar mesmo. E o arroz eu tenho uma panelinha de arroz, então eu consigo deixar lá e fazer minhas coisas sem me preocupar com o arroz queimando, tá? Se geralmente eu faço legumes, aí eu pico. E eu falo que foi algo que eu descobri sendo dona de casa, porque eu achava, quando eu morava na casa dos meus pais e me mudei em 2020 para casa para morar com o Ber, eu achava, nossa, eu vou perder o maior tempão da vida com as coisas da casa. Mas na verdade, eu vejo as coisas da casa como uma terapia, sabe? Como um momento de desligar, de liberar um pouco de energia, porque a gente faz esforço e tal, né? Então, eu vejo mais como uma terapia. Cortar leguminho, pra mim, é uma das coisas mais fitoterápicas que existem. Então, eu corto ali alguns legumes. Eu geralmente coloco na manteiga, porque eu acho que fica muito mais gostoso. Na manteiga no vapor, sem água, sem nada. Manteiga, sal, alguns legumes cortadinhos misturados, tudo na mesma panela, pra não dar problema. E, geralmente, isso dá pro almoço e pra janta. Então, faço esses leguminhos, a carne, o arroz e o feijão. Lavo uma alface ali, ou às vezes eu já tenho lavado e pronto, o almoço está feito. Depois do almoço, eu dou uma descansada e já dou uma limpada na cozinha, né? Porque cozinha não tem jeito, tem que limpar todo dia. Lava a louça, ainda mais que aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui a cozinha é aberta, né? Então não tem como a gente simplesmente deixar a cozinha toda bagunçada. Aí eu dou um jeitinho na cozinha, passo um paninho no fogão, geralmente precisa. E pronto, aí continuo a trabalhar, continuo. No final do dia sim, dia não, eu também pego o aspirador, vou pedir pro Ber colocar também a fotinho do aspirador maravilhoso que eu tenho, que é da Filco, é um vermelhinho. Ele é a melhor coisa do mundo, porque você passa na casa toda. Eu levo pra... Esse apartamento aqui deve ter uns 65 metros quadrados. Eu levo uns 10, 15 minutos no máximo pra passar bem passadinho. Faço isso dia sim, dia não. Aí eu passo pano na mão mesmo, só em lugares específicos e sempre cuido do banheiro, né? O banheiro, pelo menos dia sim, dia não, a gente precisa dar uma olhadinha na privada, ver se tá tudo certo, colocar um cheirinho ali, um produto pra conseguir manter o banheiro. E aí também é lógico, tem dias que eu olho pra cara de algum vidro e eu vejo que tá muito sujo, eu dou uma limpada, essas coisas de dia a dia. Mas o básico que eu faço no dia é isso. Eu acordo, eu já dou um jeitinho no almoço e dou um jeitinho na casa. Tento dormir sempre com a louça... sem louça, né? Sempre com a pia arrumada, porque no outro dia eu gosto de focar no trabalho, porque o meu melhor período é de manhã, então eu gosto de deixar isso pronto. O almoço geralmente é a janta, então a gente não tem muito problema com isso. No sábado é o que é o dia diferente, assim, que eu me dedico com mais atenção à minha casa. Então no sábado eu vou no supermercado, logo depois da academia, que abre mais tarde, eu vou no supermercado, eu geralmente faço uma compra muito igual toda vez. Isso é importante pra gente, a gente se habitua com as coisas, né? Então não tem que ficar pensando, o que eu vou comprar hoje? Eu sei o que eu vou comprar, geralmente é a mesma coisa. Então eu faço as mesmas compras, o que me faz levar, no máximo, estourando 30 minutos no supermercado só, semanalmente. É lógico que às vezes falta alface, aí eu tenho que ir no varejão aqui perto.
normal, né? Tá tudo bem, a gente tem que lidar com essas pequenas coisas do dia a dia. Mas o básico, e eu aprendi muito isso com a pandemia. A pandemia me fez isso só uma vez no supermercado, porque como a gente estava mais recluso, né? A gente tinha que deixar para ir só uma única vez no supermercado. Aí eu chego, lavo tudo, o que também vou levar da pandemia para a vida, que é lavar as verduras, já deixar tudo lavadinho na geladeira, acho que facilita bastante o dia a dia. Lavo tudo. No sábado faço esse supermercado, lavo tudo, deixo tudo organizado, já faço alho, já faço a compotinha de alho e cebola para deixar para a semana também. E depois eu começo uma faxina mais pesada. Então durante a semana eu fiz o que eu podia ali, dei uma arrumadinha, um jeitinho. No sábado eu consigo parar e realmente passar 1-2 horas na faxina. 1-2 horas porque esse apartamento pede esse período. Eu divido com o Ber também, tá? Então, ele faz geralmente a parte de baixo, ou seja, ele passa o aspirador e passa o pano. Eu uso o mop, que eu acho super bom também. O mop facilita bastante a nossa vida, a gente tem que ficar... como é que fala isso aqui? Coisando o pano. Coloca aqui no comentário como é que fala isso aqui, que eu não tô lembrando de jeito nenhum. Torcendo o pano. Então o mop facilita bastante isso, né? E já tem ali a aguinha com o produto, é bem tranquilo. E passo o pano com veja normal. O importante, gente, é a gente não ficar comprando 1000 coisas, fazendo 1000 processos. Faz o básico, faz o simples que funciona, que deixa o cheirinho bom e que deixa tudo limpinho. Então, o que funciona para o banheiro? Eu uso sapólio, água sanitária e veja. É basicamente isso. E no chão eu uso o que usa na casa inteira mesmo. É a mesma ideia para tudo, em cima das coisas. Antes eu tinha um limpa-vidro, o veja, não sei o que, o lustra-móveis, lá na outra casa eu tinha. Aqui eu vejo que não precisa, passa veja em tudo, passa um paninho molhado em tudo e boa, é isso aí. Então simplifica os processos. Às vezes, é o que eu falei para vocês, a sua prioridade hoje é deixar a sua casa um brinco linda, maravilhosa, então você vai precisar dar tempo para isso. A minha prioridade hoje, eu tenho total e plena consciência que não é essa, infelizmente. Por isso, infelizmente não, eu gosto da minha prioridade de ficar ali na minha carreira e ter esse desapego mesmo quanto às coisas da casa. Então as coisas da casa são feitas do jeito que eu consigo fazer. Eu me concentro para dar o meu melhor quando eu tô fazendo as coisas da casa, mas não é 100%. A casa não tá sempre limpinha, sempre arrumada, até porque é impossível, né, gente? Não tem jeito, você limpa, vai desarrumar 2 segundos depois, então a gente precisa ter esse desapego, mas a casa está bem habitável, está limpinha, está confortável e eu consigo trabalhar e estudar de uma forma tranquila diante da organização que eu estou fazendo atualmente, certo? Então hoje a gente focou bastante nas minhas donas de casa. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre a minha rotina em relação às outras áreas da minha vida, eu vou ficar muito feliz de trazer aqui para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e me deixa aqui os comentários do que vocês fazem para ajudar as pessoas também, pra gente trocar um pouco e beijo, beijo!